Oi, vamos dar início a mais uma aula do nosso livro Avalia Brasil. E nesse mês de setembro nós estamos entrando no bloco 3 e nós vamos trabalhar agora a aula 9, que vai falar das frações e suas diferentes representações. Esse é o que nós vamos trabalhar essa semana. Acredito eu que nós já trabalhamos alguma coisa parecida, mas vamos focar hoje com mais ênfase nesses detalhes. E a aula ela é dividida em dois descritores. O nosso primeiro descritor dessa semana tem aqui, ó, reconhecer diferentes representações de um número racional. Então, nós temos um lembrete aqui bem interessante. Os números racionais estão presentes nas diversas situações do nosso cotidiano. Eles podem aparecer na forma fracionária, decimal ou percentual. Vamos ver alguns exemplos deles para a gente identificar melhor. Veja aí. Na compra de um produto à vista, o consumidor ganhou um desconto de 20%. Logo eu vou ter aqui, ó. O número 20% pode ser escrito de outras maneiras. Eu tenho a primeira opção, eu tenho essa equação fracionária e eu tenho o número escrito na forma de vírgula, que são os números decimais. Especificando primeiro, nós já identificamos que o 20% ele vai representar isso aqui, ó. 20%. Ou seja, do total, ele vai ter um desconto de 20%. Agora, como é que eu represento? Eu vou pegar o 20 e dividir para 100. Aí, eu vou lá no meu cantinho do meu papel, eu vou dividir 20 dividido para 100. Não vai dar, porque é um número menor. Então, nós vamos colocar um zero aqui e a vírgula. Aí sim, agora eu vou dividir. Eu sei que 0 dividido para 0 é 0. Eu também sei que 0 dividido para 0 é 0. Logo, eu tenho 2 dividido aqui, ó. Certo? Como eu estou trabalhando o 100, que é 2 casas decimal, eu vou ter o 2, certo? E ele vai representar 2 casas decimal, porque eu coloquei isso, uma casa, outra casa. Eu vou completar com 0 para simbolizar 2 casas decimal. Não estou querendo dizer que esse 0, ele pode sim desaparecer sem problema, ficando apenas 0,2%. É a mesma coisa do 0,20%. Na segunda opção, ele tem o seguinte: Marcelo está fazendo uma caminhada, só que ainda falta percorrer 3/5 do percurso. Aí nós vamos voltar àquele alinhamento, 3 opções de representar. A primeira opção, ele representa bem aqui, ó, na fração, 3/5, já vem no próprio problema. Já tem aqui. A próxima deu 0,6. De onde saiu esse 0,6? Simplesmente ele fez o seguinte: 3 dividido para 5. Como é que eu tenho 3 e vou distribuir para 5? Não pode. Coloco 0, 0 e a vírgula. 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 5 é 30 e aí 0. A segunda opção eu vou ter o quê? 0,6. E para a terceira opção eu tenho 60%. Por que 60%? Vamos voltar ao nosso anterior, que ele diz o seguinte: 2 casas decimal, 0,60.
E como eu vou trabalhar na forma de fração ou porcentagem, tanto faz, ó. Que também pode ser representado 60 sobre 100. Mesma coisa, no mesmo raciocínio. Fechando o nosso conteúdo desse descritor, aqui nós vamos ter na página 101 a seguinte indagação. Ao resolver um problema de matemática, João obteve como resultado o número 0,75. A mesma coisa, vamos representar ele da mesma forma. Ó, eu botei o número 0,75, ele pode ser escrito de outras maneiras. Logo, representado pelo 100, né? Que é o número total. Vou até tirar aqui para vocês facilitarem a visão de vocês. Ó. 0,75. Ele pode ser representado o 100. Por quê? 2 casas depois da vírgula, 2,0, porque a vírgula ela vai se situar bem na separação do número com os zeros. 2 casas decimal, essa é uma opção. A segunda opção são as frações, como nós já identificamos. E a outra, o 75%. Como é que eu sei que é 75%? Eu vou dividir 75 dividido para 100. Logo, vai achar o 75. Aqui é 0, 0. E aí eu vou cortar, ó. Aqui, cortei aqui. Por que cortado? 0 dividido para 0 é 0. Se eu fizer a conta com este 0, não vai diferenciar minha resposta em nada. Então, eu tenho 7. 7 vezes 10 é 70. 75, tirei 70, ficou 5. 5 não dá para dividir 10. Eu coloco 0 aqui. Não vou colocar a vírgula porque ele já existe. 50 dividido para 10 é 5. 5 vezes 2, 50. Opa, 5 vezes 10, 50 e 0. Ó, 0,75. É esse, né, o nosso foco. O nosso segundo descritor é esse, ó. Identificando frações como representação que pode estar associadas a diferentes significados. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Esse descritor também vai trabalhar o seguinte: uma fração é sempre representada com um número inteiro que tiramos dela e pode ser representado como um número inteiro completo, mais um inteiro completo ou um inteiro mais uma parte e assim por diante. Aí nós vamos seguir a sequência. Fração como parte de um inteiro. Nós temos o modelo aqui, ó. Marcelo foi a uma padaria e comprou 3/5 de uma torta de limão. Ou seja, era uma torta de limão, né? Dividido aqui em 5 pedaços. E o Marcelo foi lá e comprou 3. Esses 3. Logo, 3/5 da torta do limão. Essa é a primeira representação de um todo. Era o todo de um inteiro e ele tirou uma parte. A segunda opção aqui nós temos fração como uma razão entre as medidas. Então, nesse caso, nós vamos ter uma razão. O que é uma razão? Nada mais é do que uma fração. Eu tenho aqui, na representação anterior, 3/5. Ou seja, é uma razão, é uma divisão. 3/5, é isso que nós temos. Na fração normal, eu digo que esse aqui é o numerador, esse é o denominador. Agora, na razão, eu vou chamar de antecedente e consequente.
É a mesma coisa, só para diferenciar que agora eu não estou mais trabalhando com fração e sim com razão. Antecedente, consequente. Vamos lá. Ele tem Clara está, vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho? Clara está com 1,20 metros, ou seja, 1,20 m de altura. E Joana com 1,50 metros de altura. 1,50 m, né? A razão entre as duas alturas de Clara e Joana é exatamente 4/5. Da onde saiu isso, gente? Nós vamos fazer a razão. Eu tenho para a Joana e para a Clara. É a Clara primeiro, tem que seguir a sequência da leitura. E a Joana. E aí eu vou dividir com números bem grandes. Ó, eu posso dividir, termina em 0, posso dividir direto para 10. Aqui vai dar 12 e aqui vai dar 15. Os dois eu posso dividir, tanto um quanto o outro, para 3. Aí eu vou ter 12 dividido para 3, 4. 15 dividido para 3, 5. Ó, resposta que ele achou. Certo? Moleza, sem problema. E o que aconteceu com a vírgula? 2 casas decimal, também 2 casas decimal, ele não vai influenciar muita coisa não, certo? Pelo menos na razão, nós vamos deixar nesse mesmo pensamento. Já fechando na página 107, nós vamos ter o seguinte: fração, operador multiplicativo. Ou seja, nós podemos usar a fração já com a multiplicação. Nesse caso, nós vamos utilizar a questão de quantidade. Nem todas as contas de fração é usada desse termo. É usado isso aqui mais para o mercado de trabalho. Marcos já gastou 5/7 do seu salário e ele recebe uma mensalidade de 2.800. A quantidade que Marcelo gastou equivale a 2.000. O que é que nós vamos identificar? Ó, tá aqui. O que é que eu tenho? Eu vou ter uma razão de 5/7 de 2.800. Logo, nós já estudamos na aula anterior essa ordem aqui. Eu tenho certeza que vocês se lembram. E agora, gente, como é que a gente faz? Lembram aí? Mesma prática que usamos para resolver os anteriores, nós vamos usar nesse, da aula passada. Eu vou fazer 5/7 multiplicado por 2.800. Quando eu não tenho nada no denominador, é 1. Multiplicação de fração. 5 vezes 2.800, nós vamos focar aqui, ó, 0. 5 vezes 8 é 40, vamos guardar o 4 bem para colar. 5 vezes 2, 10. 10 mais o 2 que está guardado, 14. Sobre 7 vezes 1, 7. Aí eu vou fazer uma divisão. Dividido para 7. 1 não dá para dividir para 7. Eu vou pegar os dois. 14 dividido para 7, 2. 2 vezes 14 é 14 e 0. Esse 0, ó, não pode. Esse 0, ó, aqui. E esse 0 aqui. Logo, a resposta aqui, R$2.000, como identifica na resposta. É isso, galerinha. Espero ter ajudado vocês. Agora vocês vão pegar aí o livro de vocês na aula 9 e resolver essas questõezinhas, tá bom? Bons estudos!